Olá, dados apontam que cresce o número de jovens negros assassinados no Brasil. A violência do extermínio foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. O programa Cidadania recebe aqui nos estúdios da TV Senado Ângela Nascimento, que é secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e Enderson Araújo, que é diretor executivo da Mídia Periférica, um grupo de jovens comunicadores negros. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada. Ângela, para começar, eu queria que você situasse que drama é esse que parece que o Brasil ainda não conhece, né? Esse número de jovens negros assassinados. Sim. A CEPIR, junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República e dentro desta a Secretaria Nacional de Juventude, vem já, na verdade, formulando um plano, o Plano Juventude Viva, que foi lançado ao ano passado, com base nos dados do mapa da violência. Me desculpe. O mapa da violência, que vem sendo coordenado pelo pesquisador Júlio Jacobo, ele tem apresentado, na evolução de homicídios no Brasil, um crescimento, tanto no número quanto no percentual de pessoas negras assassinadas. E dentre esse percentual, a maioria é composta por jovens negros de 15 a 29 anos. Se observarmos os dados do mapa, nós tivemos um crescimento. De 2002, nós tivemos um total de 26.952 pessoas negras assassinadas, certo? Passando em 2010 para 34.900. Em relação às pessoas brancas, há, na verdade, uma involução. Nós estamos com uma taxa hoje, em relação à juventude branca, uma taxa similar aos dados europeus. Em comparação com a juventude negra, nós temos um crescimento absurdo dessas mortes e, na verdade, essas mortes têm acontecido em circunstâncias que muitas vezes não são investigadas. Então, o nosso quadro, de fato, é bastante complexo e tem implicado uma ação do governo federal que veio a gerar o Plano Juventude Viva. Ok, Ângela, a gente volta ainda a esse tópico, mas eu queria que o Enderson Araújo pudesse se apresentar o Mídia Periférica e como é que vocês veem esse problema, falar para a gente como é que vocês veem esse problema na periferia, né, das grandes cidades. Então, Mídia Periférica é formado por jovens da comunidade de Sussuarana e de outras comunidades periféricas de Salvador. O nosso intuito é, além de democratizar a comunicação, trazer a juventude, o olhar da juventude enquanto negra e periférica para mostrar às outras pessoas, através da comunicação alternativa, mostrar o que nossas comunidades têm, que a mídia sensacionalista violenta as comunidades com sensacionalismo, mostrando mortes, invasões policiais, como se nas comunidades só existisse aquilo. Então, a mídia periférica trabalha de uma maneira de mostrar que nas comunidades periféricas tem coisas para além disso e que nós jovens somos violentados. Então, antes do jovem partir para a criminalidade, partir para praticar um ato ilícito, ele antes foi violentado pela falta de políticas públicas do Estado na maioria das vezes. Então, o racismo, o preconceito parte bem antes disso tudo. Então, quando a mídia mostra o jovem negro sendo encarcerado dentro da delegacia, quando a mídia não mostra nas suas novelas um jovem negro, mostra sempre o jovem negro ou a jovem negra como empregada doméstica, como em uma posição desfavorecida. Então, cria-se na mente das pessoas que o negro sempre é menor, sempre é menos, e não somos. Então, a mídia periférica trabalha dessa forma. No sentido mesmo de desmistificar, né, desconstruir o que está aí e procurar favorecer, mostrar o que de bom se faz nas comunidades. Eu queria voltar aqui ao que a Ângela estava falando sobre esses dados. Então, Ângela, há uma questão de vulnerabilidade das comunidades que sofrem a violência policial, mas há também a questão que a justiça não é feita, né? Quer dizer,
se pega uma pessoa numa situação suspeita, e aí o que seria a abordagem decente de se perguntar, isso não é feito, né? Já se parte para a violência. Na verdade, os jovens que estão sendo assassinados, há muitos e muitos casos de jovens que não estão nem em situação de suspeição. Porque, por exemplo, nós construímos uma política pública nos últimos 10 anos, a CEPI está fazendo 10 anos esse ano, e ela está voltada exatamente para articular a coordenação de políticas voltadas para o enfrentamento ao racismo, para a promoção da igualdade racial, e tem trazido, através das ações afirmativas, oportunidades para que esses jovens negros e negras ingressem, por exemplo, na educação universitária. Nós estamos recebendo denúncias de jovens negros que estão ingressando na carreira acadêmica com uma outra perspectiva, com projetos de vida que até então, sem as ações afirmativas, ele não se imaginava nesse lugar, certo? E esses jovens eles também estão sendo assassinados. O que nós estamos trazendo é que é preciso que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira reconheça que o racismo construído durante 350 anos e expandido após o processo de abolição, ele acabou se constituindo no elemento estruturante das relações étnico-raciais no Brasil. O racismo ele não é uma herança do passado, ele funciona como um motor capaz de dizer, capaz de gerar, capaz de definir a vida ou a morte da população negra. E em relação a essa juventude que está morrendo, nós também tivemos, enquanto população negra, um acesso sempre precarizado às políticas públicas, à condição de cidadania. Na verdade, a cidadania no Brasil, ela também tem cor, ela também atua a partir da cor das pessoas. Nós tivemos um elemento cultural, ideológico-cultural, que acabou trazendo para o corpo negro toda uma carga de estereótipos negativos associados a uma menor humanidade. Então, quando se mata um jovem negro e já automaticamente a própria sociedade tem uma opinião que naturaliza, ele devia estar cometendo algum crime, ele devia estar implicado com alguma coisa. Então, o Plano Juventude Viva, ele vem exatamente trabalhar, além da concentração de políticas interministeriais nos territórios mais vulneráveis, ele também vem trabalhar a transformação dessa mentalidade, dessas práticas institucionais que acabaram naturalizando o racismo para dentro das instituições públicas. Anderson, como é que é a situação em Salvador, né? O Brasil tem uma ideia de Salvador como uma cidade com uma grande presença negra, e isso é verdade, né? 80%, segundo o IBGE. E poderíamos pensar, então lá o respeito é diferente, a abordagem da polícia é diferente com relação aos negros. É isso? Não, totalmente o contrário. A maioria da classe que detém a concentração de riqueza da cidade é a classe branca, não são os negros que estão nesse patamar. Então, a maioria negra da cidade está nas comunidades periféricas, está no subúrbio. Então, quem mora na orla, que são os privilegiados, quem mora nos bairros como Graça, Barra, são as pessoas de cor branca. Então, os negros eles estão situados nas periferias, onde, quando a abordagem policial na Barra é diferente da Graça. Agora, a abordagem policial na Barra não é diferente das periferias. Agora, a abordagem policial na Barra, quando eles abordam um morador da Barra, é diferente quando eles abordam na Barra uma pessoa negra que não é moradora, porque logo se acredita que é um delinquente, um infrator. E todos que são abordados nas periferias são de forma arbitrária. A polícia não chega, olá, bom dia, boa tarde, a gente está fazendo nosso trabalho. Não, encosta aí, vagabundo, pronto, porque todo mundo para eles são vagabundos, são marginais.
Então, é totalmente diferente o tratamento lá. O racismo lá ainda é muito forte, o preconceito também. Então, a gente vem tentando, aos poucos, mudar isso, com mídia periférica, com o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, com outros segmentos que vêm trazendo essa luta para mudar, colocar, como a doutora Ângela falou, colocar os negros na universidade. Existem instituições que já fazem isso, prepara os jovens de comunidades periféricas, são os chamados quilombos educacionais, preparam os jovens para entrar na universidade, para entrar na universidade, não somente com assuntos teóricos, matemática, física, não, mas com assuntos em que eles vão entrar na faculdade empoderados de que o racismo lá existe e de como eles combater o racismo, como nós podemos combater esse racismo dentro das universidades públicas e federais, que ainda não é de maioria negra, ainda as universidades públicas e federais ainda têm essa deficiência na Bahia. Ângela, e o que fazer diante desse quadro, né? Além da denúncia, além de uma ação relacionada às polícias, à conscientização, à própria mídia, né? Sim. O que fazer? Bem, do ponto de vista das políticas públicas, nós estamos, ao lançarmos o Plano Juventude Viva há um ano no estado de Alagoas, porque o estado de Alagoas apresentou o mais alto nível de homicídios, a maior taxa de homicídios, nós começamos há um ano lá e estamos agora na fase de expansão, abrangendo 9 estados. E o que fazer, então, é uma ação coordenada no campo do governo federal interministerial. Nós somos 11 ministérios concentrando, direcionando políticas setoriais no campo da educação, no campo da saúde, no campo do acesso à justiça, cultura, voltada para esses territórios mais vulneráveis. Do ponto de vista dos governos locais, dos municípios mais atingidos e dos estados, precisamos, de fato, de um compromisso governamental para que essa ação se dê de forma concatenada e com a participação da sociedade civil. Então, uma das iniciativas tem sido, nesses locais, a criação de conselhos voltados para a promoção da igualdade racial, onde ele não existir, de conselhos voltados para a juventude, porque nós estamos trabalhando 2 dimensões que estão intercaladas. É a garantia dos direitos da juventude, e nós temos uma política de juventude ainda recente no Brasil, mas que já tem apresentado os resultados, né? Desde 2005 que existe a Secretaria Nacional de Juventude, e do ponto de vista do reconhecimento da dimensão racial, nós temos 10 anos de uma política enquanto ministério, mas ela está implicando, na verdade, uma releitura de por onde é que as políticas universais no país conseguiram ou não conseguiram reverter os níveis de desigualdade nessa população. E aí, nesse como fazer, está sendo muito importante contarmos com o apoio dos gestores públicos para entrarem num processo de formação em relação a essa questão. Ora, porque para nós, apesar do Brasil ter se constituído num país com todo o trabalho da população negra, mas essa população negra ela foi alijada do processo de desenvolvimento. E nós acabamos construindo práticas para dentro das políticas públicas do Estado brasileiro que não consideravam esta dimensão. Não, a questão é classe. Não, a questão é classe, a questão é social, a questão é gênero. Conseguimos avançar do ponto de vista de reconhecer as desigualdades entre homens e mulheres como fundantes. Porém, classe, a própria divisão de classes na sociedade brasileira, ela não se fez de forma dissociada dessas relações entre brancos, negros e indígenas, a ponto de nós termos, estamos no ambiente do Senado, nós temos hoje, em relação à proporção de população negra no Brasil, por que nós temos uma minoria tão acentuada, de parlamentares negros e negras? Numa população numa cultura nacional que se fundou sobre um mito
sob um mito da democracia racial, não era para termos casos isolados de parlamentares ou de personalidades negras com destaque. Era para o Brasil, na sua cultura, né, considerar isso como algo parte da cultura. Mas, infelizmente, o racismo, ele atua, e o que a gente está fazendo é levando essa discussão para dentro dos governos estaduais e municipais. Fazendo parcerias. Fazendo parcerias, a destinação de recursos por parte dos ministérios está de forma articulada também às ações das secretarias setoriais. Novos programas também têm sido criados para instalação, por exemplo, de pontos de cultura nos territórios mais vulneráveis, porque nós temos encontrado em determinados municípios a ausência de praças que foram desativadas, ausência de mecanismos de esporte, ausência de equipamentos sociais capazes de fazer com que essa juventude acesse. E é a juventude negra também que evade mais das escolas de ensino médio, né? Apesar de termos uma lei, que é a 10.639, que está fazendo 10 anos este ano, e a 10.639 ela traz o reconhecimento da cultura afro-brasileira, da cultura africana, mas ela ainda não está sendo implementada em sua totalidade. E ela pode contribuir para garantir a permanência desse jovem no momento em que o reconhece no seu pertencimento étnico-racial. Anderson, você como um jovem negro e da periferia, você, seus colegas, vizinhos, qual é a reivindicação, né, que se faz? As reivindicações, né? Que pauta é essa que vocês reivindicam, né, para a comunidade negra e para a juventude negra em Salvador? Acho que o primeiro é a efetivação das políticas públicas e dos direitos que nos são permitidos. Não são permitidos, não são negados, mas segundo a Constituição de 1988, existem direitos que são assegurados, mas que o governo e os gestores, vários gestores, não implementam nas comunidades. Então, acho que a primeira reivindicação deveria ser essa, um posto de saúde de qualidade, que atenda toda a comunidade, escolas públicas de qualidade e uma boa... que o professor seja melhor tratado, porque se o professor é maltratado pelo governador, ele chega na escola sem vontade de dar aula, ele chega na escola desmotivado. Então, logo, quem é afetado é o aluno, que vai para a escola para aprender, aprende uma coisa meia mastigada, o professor ele tenta dar o máximo de si, mas falta livro, falta equipamento na escola, a escola não é bem estruturada, então a gente também precisa de um bom transporte público, que a gente não tem, inclusive Salvador é a cidade que tem o menor trecho do metrô, que até hoje vai se fazer, acho que é 14 ou 15 anos, que ainda não saiu, e o governador ele deu uma declaração que o metrô iria sair no ano que vem, e depois veio e deu uma declaração que não iria sair. Então, a gente precisa, a nossa reivindicação é o respeito, que eles devem ter conosco. E, naturalmente, lazer, cultura. Isso, porque muitas vezes acham que instalar uma base de polícia pacificadora, uma base de polícia comunitária dentro da comunidade resolve os problemas. Não resolve. O que resolve o problema é você dar oportunidades àquela juventude. Não somente instalar, não que o Projovem, que o Pronatec sejam projetos menos valiosos, mas acredito que um centro de tecnologia dentro da comunidade, isso iria enriquecer muito aquele jovem ter aquela vontade não de ter que ir para o centro da cidade para ter que fazer um curso do Pronatec, mas dentro da sua comunidade ele ter aquele acesso às tecnologias, a ele poder ter dentro da sua comunidade, não precisar sair de dentro da sua comunidade para ir buscar, porque só de sair é o problema de você ir para o ponto de ônibus, para esperar um ônibus lotado, para pegar a condução lotada, se estressar em engarrafamento, chega lá já desmotivado, sem vontade nenhuma. E quando volta tarde na noite.
só dar um pequeno depoimento de que aconteceu comigo há pouco tempo, em que eu tive que ir para uma atividade no centro da cidade, e quando eu voltei, eu cheguei na estação de transbordo dessas que a gente solta para pegar outro ônibus para ir para a comunidade, e era 11 e pouca, e minha mãe tinha mandado a mensagem: olha, tá tendo tiroteio na comunidade, não vem para casa, eu tive que dormir na rua, porque a polícia não tinha chegado na comunidade para resolver. Então, foram momentos que, assim, eu fiquei, estamos na mão de quem? Desguarnecido, né? Quem cuida de nós? Gente, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria ainda passar um minuto para cada um, expor de forma sintética, né, esse problema que se vive e a esperança também de se enfrentar esse problema. Né? Sim, sem dúvida alguma. Nós temos, e a audiência hoje no Senado, ela foi muito representativa disso, desse sentimento de contribuição, de participação da juventude, do Conselho Nacional da Juventude, das organizações de juventude negra que estão nos estados, e a gente tem alcançado avanços. Por exemplo, o próprio mapa, ele já é um instrumento muito importante, porque ele conseguiu, ao incorporar o tratamento de informações com base no quesito raça-cor, ele conseguiu nos possibilitar ao governo a elaboração desse plano. Nós, então, estamos avançando no sentido de trabalhar as informações geradas a partir da perspectiva étnico-racial, que tem apontado exatamente as saídas. Né? Então, nós estamos avançando, precisamos muito ainda, mas o governo federal tem trilhado esse caminho de compromisso. Anderson. Acredito que sejam abertas mais oportunidades para que a juventude possa expressar, não somente que os gestores e outras pessoas venham falar que a juventude precisa, mas que a juventude venha, como hoje aconteceu, e fale de seus anseios, de suas vontades, de seus problemas, e que mais jovens estejam nas plateias, para que eles possam sair dali e voltem para seus lugares para serem multiplicadores daquilo. Então, eu acho que o problema vai ser resolvido quando todos derem as mãos e entender o problema. Não somente ir para um senador ou um representante do governo, ir para os lugares de debate, de discussões, e para marcar presença, para dizer eu estou aqui, mas que ele seja efetivamente presente, para que ele volte para seu estado, para que aconteça na Bahia, o plano de juventude viva, ele seja efetivado na Bahia. Se torne concreto. Isso, para que o governador abrace a causa e diga: minha juventude precisa disso, a juventude negra do estado precisa. Uhum. Você queria comentar alguma coisa? Eu gostaria só de informar, de endossar, a CEPI lançou agora no dia 27 um edital, chamada pública, para projetos de comunicação comunitária relativos exatamente ao enfrentamento à violência contra a juventude negra. Então, está aberto no site da CEPI, www.cepir.gov.br, o acesso para que essas organizações possam cadastrar. São projetos na área de comunicação, apoio para produção de jornais, de vídeos, internet. Então, é muito importante que essas organizações participem. Isso é uma das formas que a gente está tendo de chegar mais próximo a esses grupos, a essa juventude negra. Muito bem. Nós conversamos aqui com Ângela Nascimento, que é secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e também com Anderson Araújo, que é diretor executivo da Mídia Periférica, um grupo de jovens comunicadores negros no Brasil que fica lá em Salvador. E o tema da nossa conversa foi o extermínio de jovens negros no Brasil. Se você quiser rever esse programa, você pode, e comentá-lo também, você pode ligar para nós. O telefone é o 0800 61 2211 ou acessar a nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, fique com a nossa programação e até a próxima.